Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, uma boa noite. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui. Gratos ao nosso Deus por essa noite podermos estar juntos em um só Espírito, adorando e louvando ao Senhor. E eu gostaria de convidar você, antes de começarmos a orar, a nós meditarmos na palavra do Senhor nesta noite, que se encontra no Salmo 91. Eu quero te convidar nessa noite para você estar orando junto conosco esse salmo. Ele tem tudo a ver comigo e com você e com todos que estão aqui nessa noite, ouvindo esta palavra, para você ter certeza onde é que nós estamos habitando. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas tu estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás pavor da noite, nem flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada te atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as suas mãos ele o segurarão, para que você não tropece com o teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta noite, porque, Senhor, estamos seguros na tua verdade, na tua palavra. Senhor, nós não andamos, ó Pai, por vistas, nós não andamos inquietos, porque sabemos, ó Pai, como diz a tua palavra, como foi lida nesta noite, que nós estamos seguros, nós estamos clamando, nós estamos crendo no teu poder sobre as nossas vidas. E que, Senhor, por mais que o caos esteja, Senhor, ao nosso redor e aí fora, nós estamos com o nosso pensamento, ó Pai, nas coisas do alto, na tua palavra, certos, ó Pai, que nenhum mal nos atingirá, para a glória do teu santo nome. É assim que nós oramos, é assim que nós cremos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém e amém. Declaramos as tuas
Muito bom ter você aí conosco, atencioso para aquilo que nós vamos pregar. A verdade é, e eu gosto sempre de enfatizar isso, que nunca aconteceu de Deus falar, ou diretamente, ou por meio de seus emissários, quer sejam apóstolos, quer sejam profetas, até mesmo quando falou pela mula de Balaão. Todas as vezes que Deus falou, ele tinha um interesse de causar algo, de gerar alguma coisa, de criar um fenômeno. Hoje não é diferente. Nós temos a palavra do Senhor que causa isso em nossas vidas. Vamos então, mais uma vez, buscar o fenômeno do impacto de Deus nas nossas vidas. Leremos alguns trechos aqui de 1 Samuel, no capítulo 3 e no versículo 4. Faremos alguns recortes para não lermos os 2 capítulos, mas aquilo que vamos ler é o suficiente para passarmos a mensagem que Deus colocou no nosso coração. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, depois nós leremos do 6 ao 13 e vamos para o capítulo 4 e vamos ler mais alguns recortes, o versículo 10 e 11, depois o 17 ao 22. Eu vou falando aqui à medida que for lendo. Agora, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Versículo 6, diz assim agora. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse, Senhor, estou aqui. O Senhor me chamou, disse Eli, meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez, ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel lhe disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli, que era o sumo sacerdote da época, o que falei contra a sua família do começo ao fim. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Agora nós vamos ler o recorte, alguns recortes, de 1 Samuel capítulo 4, 10, versículo 10 e 11. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Agora o versículo 17 ao 22, continuando as tragédias. O mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca do Senhor foi tomada. Quando Eli ouviu isso, quando foi mencionado que a arca de Deus foi tomada, Eli caiu de cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu. Pois era velho e pesado, ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você teve um menino, mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse, a glória
se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Eu estou trazendo essa mensagem porque tem uma afirmação que eu considero crucial para entendermos tudo o que estava acontecendo. É quando diz: a palavra de Deus era rara. Diz que Samuel, ele assistia no templo, dava apoio para o sacerdote, mas não conhecia o Senhor. Talvez ele perguntasse: o que é que eu estou fazendo aqui no templo? E eu gostaria de trazer para você uma meditação de tal maneira que te leve a pensar: por que você é cristão? Por que você crê em Deus? Por que você busca a Deus? E quando nós olhamos para esse texto, eu fico pensando, qual é o espaço que a palavra de Deus tem na nossa vida? Porque Deus não está aqui fisicamente pegando pela mão e nos carregando. Ele primeiro nos dá a palavra, nós cremos nessa palavra, e é por causa dessa palavra que Deus nos ajuda. Mas primeiro eu creio na palavra, eu tomo a palavra. E quando a palavra é rara, muitos problemas me acontecem, como nós lemos nesse texto, e eu vou trazer aqui para a nossa reflexão. Observe só, a nossa mente, ela é dinâmica, ela precisa ter algo para que a partir dela outros fenômenos aconteçam, direcionamentos sejam dados, projetos sejam realizados, a visão do futuro se elabore. Se minha mente não tem o devido recurso, não tem a instrumentalização espiritual, eu vou buscar o caminho material. Se não tem o direcionamento divino, eu vou buscar, obviamente, as coisas humanas. E por causa disso, eu quero trazer essa meditação, porque eu percebo que há uma secularização, percebo que no meio do povo de Deus, há uma relativização da palavra de Deus, quando muitas pessoas acabam trazendo para si as suas próprias doutrinas, o seu próprio entendimento, do seu próprio jeito, são sofismas, são enganos, são aventuras teológicas que levam as pessoas a ficarem distantes da palavra, até o ponto que a palavra de Deus de verdade será rara na sua vida. Rara. Coisa difícil de encontrar. Vasculha, aquela pessoa vasculha sua mente e procura, mas é tudo muito raro. O texto que nós lemos começa exatamente falando que a palavra de Deus era rara. E a partir daí teve uma sucessão de tragédias. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, porque esse texto, ele foi escrito no momento em que Deus estava elaborando um novo período na vida de Israel, que era o período da monarquia. Naquele tempo, o Senhor Deus já vinha ouvindo o povo falar da necessidade, da vontade, não tanto necessidade, mas vontade do povo de ter um rei. Mas Deus não queria colocar um rei para que substituísse o próprio Deus. Deus estava dirigindo o povo e era um governo teocrático. E o povo queria um rei como estavam as outras nações em volta. Eles queriam da mesma maneira. Mas Deus não queria que o rei assumisse como sendo o centro do poder. E para isso, Deus precisava revitalizar a presença dele. Porque Deus sabia que um rei, por mais inteligente, por mais hábil, por mais estadista que seja, por mais popular, por ser uma pessoa capaz de gerir projetos para o crescimento da nação, é homem. E Deus então queria que o povo sempre entendesse que Deus é a garantia de qualquer povo. Por isso que a Bíblia diz categoricamente: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Bom, esse texto traz para nós algumas aplicações que eu quero aqui compartilhar com você. O interessante é que a Bíblia diz que Eli sabia dos atos corruptos dos seus filhos, Ofni e Finéias.
As pessoas iam até o templo fazer sacrifícios, e eles pegavam as carnes daqueles animais e faziam banquetes, faziam outras atrocidades espirituais, usavam da boa-fé das pessoas para o próprio benefício, aquilo que era para Deus eles traziam para eles mesmos. E Ofni e Finés foram para a guerra, levaram a arca do Senhor como que garantia para que o povo fosse vitorioso. Só que Ofni e Finés morreram e a arca do Senhor ainda fora tomada. Não adiantou nada eles levarem a arca, porque muitas pessoas abraçam símbolos. É comum pessoas dizerem que levaram alguma coisa orada da igreja, ou abrem no Salmo 91, ou fazem alguns rituais quando entram em casa, e acham que com isso aí Deus está protegendo, Deus providencia todo o livramento. Na verdade, a própria arca de Deus estava ali e não impediu que o povo fosse derrotado, porque não é símbolo. Deus não está atrás de símbolo. Samuel estava no templo, mas ele não conhecia o Senhor. Ofni e Finés levaram a arca do Senhor, mas eles não temiam o Senhor. De nada adianta símbolos. De nada adianta. Por que as pessoas não despertam e percebam que Deus é mais importante? É porque para ter um relacionamento com Deus, para buscar a Deus, não é tão fácil. Um relacionamento de verdade com Deus requer renúncia. Um relacionamento de verdade com Deus requer eu abrir mão de algumas coisas que beneficiam apenas a mim. Ofni e Finéias eram sacerdotes que deveriam representar Deus diante do povo. Mas eles não estavam preocupados nem com o povo, nem com Deus, eles queriam para ele mesmo. E por que muitas vezes coisas ruins nos acontecem, nós dizemos, mas Senhor, eu sou teu. Nós abrimos a Bíblia e falamos, Senhor, olha aqui, eu tenho a tua palavra, essa palavra é poderosa. A palavra escrita, o papel, ela não é nada. Deus, a palavra de Deus, quando ela sai daqui e entra e me transforma, por isso eu falei no início, a palavra de Deus tem um propósito de criar um fenômeno de transformação. Se não cria esse fenômeno de transformação, a palavra de Deus, ela se torna apenas, no que diz respeito ao que está escrito, ela permanece, melhor dizendo, apenas um livro. A partir do momento que eu leio, e eu capto essas palavras, elas entram no meu coração e eu as guardo, eu vou falar como o salmista Davi, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a palavra está criando efeito. É como Jesus disse quando fora tentado, está escrito, e ele fez o que estava escrito. Aí sim é a palavra que está inerente, grudada na nossa alma, grudada no nosso ser. Mas quando a pessoa quer usar a palavra de Deus apenas como um amuleto, não adianta. Não adianta usar crucifixo, não adianta colocar a florada, não adianta levar um tijolo consagrado, nada disso adianta. O Senhor não está olhando para coisas, o Senhor está olhando para pessoas. Vamos lá. Quais são as tragédias, as desgraças que acontecem quando a palavra de Deus é rara? Em primeiro lugar, quando a palavra de Deus é algo difícil de ser encontrado em algum lugar, é raro, a primeira situação negativa que acontece é a descaso com coisa séria. A Bíblia diz que Eli, que era o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, não corrigiu seus filhos. Fez descaso. E Deus já tinha dito para ele, isso é sério, corrija teus filhos. Eli não os corrigiu. Os próprios filhos de Eli, Ofni e Finéias, faziam atrocidades. Eles estavam fazendo também descaso com coisas sérias. A palavra de Deus era rara, então eles não ligavam, parecia que estava tudo certo. Só que Deus está atento a tudo. Deus está atento a tudo. Como não acontece nada, as pessoas vão cometendo erros, vão se distanciando do Senhor, vão pensando da maneira como querem pensar. Está tudo certo, não tem castigo, não tem problema, não tem nada. Elas não pensam em Deus. Elas não pensam que tem que obedecer a Deus. Vão deixando. Daqui a pouco elas são omissas, estão
fazendo descaso com coisa séria, com a santidade, brincando com o pecado, como Sansão fez, brincou com o pecado e depois pagou um preço alto. Quando a palavra de Deus é rara, não há coragem de apontar o erro. Não tem força da palavra no coração para poder ir lá e exortar a pessoa, falar com firmeza, porque a palavra é rara. Não tem uma palavra que lhe fortaleça, que lhe dá ânimo, que lhe leve para frente para dizer, vai lá e proclama a palavra, querendo ou não, gostando ou não. A palavra de Deus é rara, ela não tem força. A palavra de Deus em si tem força, mas não consegue ter força em pessoas que não dão valor a ela, que não fortalecem ela. O terceiro acontecimento quando a palavra de Deus é rara, é que não há ligação da vida espiritual com os atos, não há harmonia. A vida espiritual da pessoa é uma. Os filhos de Eli vestiam aquelas roupas sacerdotais e andavam naquela pompa, naquele rigor litúrgico, mas depois, quando eles estavam sozinhos, eram pessoas completamente diferentes. Não havia sintonia entre a espiritualidade apresentada no templo e os seus atos. Pessoas que vivem assim, são crentes na igreja, choram, quebrantam, faz e acontece, exortam, faz uma aparição espiritual apoteótica e no dia a dia são péssimos pais, péssimos profissionais, são pessoas que não dão bom testemunho. A palavra de Deus é rara quando a voz de Deus é confundida com a voz do homem. Samuel não conhecia o Senhor. O próprio capítulo começa dizendo, a palavra de Deus era rara. Era rara. Então, a consequência era o quê? Deus falou com Samuel, Samuel não sabia que era Deus que estava falando. Ele nunca tinha ouvido falar. Isso não fazia parte da vida dele. Estava raro, então ele confundiu. Deus falou com ele e achou que era homem. Quantas vezes Deus está falando conosco, mas como a gente não tem a base da palavra de Deus, não se preocupe em ler a Bíblia, não se preocupe em ler bons livros, porque acha que vai perder tempo, não se preocupe em participar de estudos bíblicos, só quer participar de campanha que garanta que vai dar vitória. Mas meu amigo, o que dá vitória na nossa vida é a palavra de Deus, porque Deus está garantido com a palavra de Deus. Em um outro momento nós vamos estudar sobre isso, você vai ver. Jesus, quando teve vitória, foi quando ele disse, está escrito. Várias pessoas tiveram vitória quando usaram a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos leva à vitória. Não são rituais, ritos. Eu não estou dizendo que participar de campanha seja errado. Não. Se isso te levar a orar, te levar a buscar, está valendo. Mas só isso não. Não é a campanha pela campanha. Não é a florada. Não é a água que você leva. Não é um pedaço de coisa que te lembra da campanha que é mais importante do que o que está aqui dentro. Então a palavra de Deus era rara, Deus falou com Samuel, Samuel achou que era um homem. Ele não conhecia Deus. Então muitas vezes Deus está falando com a sua igreja, Deus está falando com o seu povo, mas não, está achando que é coisa de homem, não, isso é coisa do pastor, isso é coisa desse pregador, isso não é tão assim não, esse pastor é muito terrorista, eu vou procurar um outro, tem um outro ali que ele é melhor, ele é mais tranquilo, tem um outro ali que ele é mais liberal. Queridos, a palavra de Deus é a verdade do jeito que ela é. Não é o homem que pode puxar um pouquinho para cá ou puxar um pouquinho para lá. Não, a Bíblia diz que a palavra ela é tão segura, ela é tão firme, ela é tão no prumo, que ela faz separação entre junta e medula, ela entra bem no meio. Não tem variação na palavra de Deus, ela é o que é. Agora, eu vou te dizer uma coisa, pode ser difícil, pode ser dura viver a palavra de Deus. Pode ser difícil virar o rosto para alguém dar um tapa que já deu no outro rosto. Mas eu vou te dizer, seja isso ou qualquer outra parte da palavra de Deus, é exatamente aí, ao cumprir a palavra de Deus, nas coisas que não são favoráveis, que Deus realiza a palavra naquilo que é favorável. O próprio Jesus disse o seguinte, aquele que morreu comigo, comigo ressuscitará. Mas nós só queremos o ressuscitar. Então, quando a pessoa não conhece, quando a palavra de Deus é rara,
Um dos sinais é que as pessoas confundem a voz de Deus com a voz do homem. Acha que é o homem. É o que aconteceu com Samuel. Deus falou com Samuel, ele foi lá falar com Eli. Foi 3 vezes falar com Eli. A palavra de Deus é rara quando os escândalos são fartos. Há muitos escândalos sucessivamente na vida de pessoas que a palavra de Deus é rara, porque ela não tem com que se basear. Ela própria cria a sua palavra, a sua doutrina. Ela é uma pessoa geradora de doutrina. Eu já encontrei pessoas dizendo assim, olha, eu não estou podendo buscar o Senhor, servir ao Senhor, porque eu estou com a vida cheia de pecados, cheia de problemas, eu não quero ir para o templo. Isso é uma grande mentira que Satanás coloca no coração dessas pessoas. Muitas delas têm até boa vontade ao falar isso, mas é porque elas não conhecem a palavra. De novo, a palavra de Deus é rara, ela não conhece. Aí elas continuam longe, porque elas dizem que estão cheias de problemas, precisam corrigir a vida e não vão ao templo, não vão aos estudos, não vão buscar a Deus, continuam distantes. Continuam distantes. Jesus diz o seguinte, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vem você que está cansado, você que está com uma carga, um peso, um fardo. Vem assim mesmo, eu vou tirar essa sobrecarga de você, eu vou aliviar você, sou eu. Mas o que essas pessoas geralmente, não, eu não posso. Está errado. É porque não conhece a palavra de Deus. Porque quem conhece a palavra de Deus vai até Jesus e fala, Jesus, eu sou um pecador, eu estou até aqui, eu venho te pedir que o Senhor venha trabalhar, venha me dar força. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas. É Ele que nos ajuda, mas se a pessoa ficar longe, aí como é que o Espírito Santo vai ajudar? Como é que Deus, como é que a palavra vai ajudar? Isso aqui mostra pessoas que têm a palavra rara em suas vidas. Um outro ponto, quando a palavra de Deus é rara em nossas vidas, os símbolos crescem, passam a ser tudo. É o caso de Ofni e Finés, como eu disse, levaram a arca como se isso fosse dar a vitória para eles, e não foi isso. Não adianta levar uma coisa para dentro de casa achando que o diabo não vai passar por lá, achando que vai prosperar o negócio, achando que vai dar certo os seus planos. Não, querido, é a nossa vida com Deus. Deus não entra em amuleto. Deus mora em pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Quando a palavra de Deus é rara, há tragédia. Vocês observaram quantas tragédias aconteceram? A arca do Senhor foi tomada. A arca do Senhor, que representa a coisa mais importante, foi levada para a casa de Dagon, o deus filisteu, o deus inimigo. Ofni e Finés morreram, os 2 filhos de Eli. Depois, Eli morre. Depois, a nora de Eli morre. E tem um filho, e botou o nome do filho de Icabod, ou Icabod, que quer dizer, foi-se a glória. A tragédia acontece, às vezes, sucessivamente. Geralmente, quando a palavra de Deus é rara, é um abismo chamando outro abismo. É um problema chamando outro problema. Você quer ver um exemplo? Quer ouvir um exemplo? Judas andava com Jesus. Judas viu milagres. Judas ouviu Jesus pregando várias vezes. Judas recebeu uma mensagem em primeira mão de Jesus quando disse, eu vou morrer e ao 3º dia eu vou ressuscitar. Judas teve tudo, mas não deixou a palavra entrar no seu coração. Nem mesmo quando ele metia a mão no prato com Jesus, Jesus falou, esse que mete a mão no prato comigo, esse me trairá. Nem mesmo assim. A palavra de Deus parece que tinha um isolante. É como se tivesse alguma coisa anestesiando o coração de Judas. Não adiantou nada. Mesmo tudo que o Senhor falou, Judas continuou seguindo o seu próprio caminho. Depois que ele traiu o Senhor, ele teve um outro problema. Ele teve um momento que ele se sentiu culpado, remorso. E depois suicidou-se. Quando a palavra de Deus é rara, é uma sucessão de tragédias. Agora, quando a palavra de Deus chega na nossa vida, à medida que ela chega, nós vamos crescendo e vamos sendo bem-sucedidos. Outro ponto a ser destacado, quando a palavra de Deus é rara, só pensam em si mesmo. O que aconteceu com Ofni e Finés? É o que acontece com muita gente.
Muitas pessoas dentro da igreja só pensam nelas. Só querem saber se a vida delas vai para frente. Só querem saber se elas vão se dar bem. Só querem saber das suas bênçãos. Elas não lembram dos mandamentos, elas lembram das promessas. Não lembram dos mandamentos. Não lembram que tem que cuidar do próximo e do pobre. Não lembram que tem um ministério, que tem uma responsabilidade. Não lembram que Deus capacitou a todos nós com algum dom para ser exercido, para poder ornamentar a igreja. Elas não querem saber, não. Porque muitas pessoas que até já passaram por alguma denominação e não estão mais, não estão se congregando, são pessoas que enchem o peito, estufam o peito para dizer, me fizeram mal, eu fui maltratada, olha, eu não consigo nem ouvir falar de igreja, eu tenho ojeriza, porque eu não gosto de religião, eu gosto de Jesus. Na verdade é tudo falsidade, a palavra de Deus é rara. Quem foi que disse que as coisas de Deus seriam fáceis? Aliás, quem foi o culpado por Jesus ir para a cruz? Com certeza não foram esses santos que saíram das igrejas. Não, eles são santos demais. Meu amigo, minha amiga, todos nós somos culpados por Jesus ter ido para a cruz. Não tem um santo sequer, não tem um sequer. Aqueles que erram menos é porque tentam menos. Geralmente aquelas pessoas que menos trabalham são as que menos erram, é claro. Os que mais trabalham, que mais querem fazer, vão errar mais, porque o errar está na nossa natureza. Aí eles vão dizer, a pessoa fez isso comigo, fez aquilo outro, porque elas estão pensando nelas. O que deveriam falar é o seguinte, eu estava tentando exercer o ministério do Senhor, e em algum momento me tiraram, não deixaram mais eu exercer, e eu estou muito triste, porque o ministério que Deus me deu não está sendo exercido, está sendo desperdiçado. Mas não, elas ficam preocupadas comigo, eu não estou mais naquela posição, porque elas estão preocupadas com elas. A palavra de Deus é rara, não tem humildade. A palavra de Deus diz que nós devemos suportar uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, persistir. E outra, a palavra de Deus diz que nós temos que prestar conta para Deus. Aí as pessoas se enchem de dizer, não, mas eu não estou mais lá, porque fizeram isso comigo, fizeram isso e tal, eu então preferi recuar. Tem um outro ponto importante, para enfatizarmos isso, que é a parábola dos talentos. Aquele que recebeu só um talento, veio todo cheio de alta adulação. Não, Senhor, eu guardei esse um talento, está aqui, é seu, está aqui, não sumiu não, está aqui seu talento. Está aqui o seu talento. Era só um, eu guardei. Aquele Senhor vai dizer, servo mau e infiel, eu te dei só um. Você podia ter multiplicado por só um. O outro que recebeu 5 talentos, multiplicou por 5 vezes mais do que você. Trabalhou 5 vezes mais do que você. Isso diz respeito às pessoas dentro da igreja, muitas vezes, que tem a palavra rara no seu coração e fica inventando desculpa. Aqui o texto diz que Ófine e Finéias só pensavam neles mesmos. A palavra de Deus era rara. Eles não tinham uma palavra de Deus para dizer, teu pensamento está errado. Olha, o mundo começou com uma desculpa, a raça humana começou com desculpa, melhor dizendo. Adão teve desculpa contra os atos de Eva, e no final vai ter também no julgamento pessoas dando desculpa também. E nenhuma das vezes o Senhor ouviu as desculpas. A palavra de Deus é rara quando fazem do espiritual fonte para o material. A vida espiritual no templo, que era para trazer a glória de Deus, para expiar pecados, para trabalhar o livramento das pessoas do peso do pecado, as ofertas que eram entregues para as pessoas fazerem suas adorações, suas oferendas ao Senhor, aquilo ali, queridos, para os sacerdotes não tinha nenhum valor espiritual, tinha valor material. Eles usavam para eles mesmos, para se enriquecerem e para se alimentarem em banquetes.
Usaram o espiritual como fonte para o material. O que é espiritual, meu irmão. Por isso que quando nós estivermos na casa do Senhor, temos que valorizar o espiritual. Não pense no carro que você quer comprar, na casa que você quer comprar, não. Tem coisa mais importante, maior do que a casa, o carro, o teu emprego, qualquer outra coisa. No espiritual, pense no espiritual, pense em Deus, por Deus. Pelo perdão dos pecados, pela adoração, pelo valor de Deus. E nós vamos aqui para o último ponto que diz respeito quando a palavra de Deus é rara. Presentes, sentimentos, novidades não são comemorados. Aquele filho que nasceu estava sendo esperado. O genro, o pai, a nora, a mãe, estava esperando aquela criança nascer. Mas aquela criança, ao nascer, não teve festa, não teve alegria, não teve o que comemorar, pelo contrário, a criança incorporou aquele momento ruim da nação. E teve um nome terrível, Icabode, acabou-se a glória do Senhor. Enquanto aquela criança estivesse viva, alguém ia dizer, falar, lá vai a glória do Senhor que acabou. Todo mundo ia lembrar desse tempo trágico. Não teve o que comemorar. Mas por que não teve o que comemorar? Porque tudo começou com a palavra de Deus que era rara. Se a palavra de Deus é rara, não tem o que comemorar. Para encerrarmos, queridos, eu quero dizer 3 pontos que nós vamos finalizar para orarmos, porque eu disse quando a palavra de Deus é rara. Mas e quando a palavra de Deus ocupa o seu devido lugar? Em primeiro lugar, quando a palavra de Deus ocupa o seu lugar, nós insistimos em dar atenção a ela. O que aconteceu com Samuel? Samuel ouviu a palavra de Deus, achou que era um homem, foi até lá. Não era. A segunda vez não era, a terceira vez não era. Aí ele entendeu que era Deus e falou, da próxima vez você diga, fala que o teu servo ouve. E ali mostra um momento que Samuel, chamado pela 4ª vez, agora ele teve discernimento e entendeu que era Deus que estava falando. Samuel queria muito Deus na vida dele. Ele estava ali para isso. Ele estava no templo para isso, mas ainda não conhecia o Senhor. Mas agora ele estava conhecendo. Na sua insistência, porque ele poderia muito bem ouvir a primeira vez e ir lá e ele dizer, não sou eu não, filho, volta a dormir. E depois da segunda vez, da terceira vez, ele não queria mais ir, porque não era ele. Mas ele foi porque ele queria saber o que estava acontecendo, até que Deus falou com ele. Quando a palavra de Deus começa a ocupar o lugar, é quando eu estou dando atenção para ela, como você está dando atenção, esperando até esse momento, me ouvindo até agora pregar essa palavra. Porque você está dando espaço para a palavra de Deus. A palavra de Deus está ocupando o seu devido lugar na sua vida. Quando a palavra de Deus ocupa o seu lugar, a verdade é conhecida. Deus falou para Samuel, olha, eu vou pôr fim na vida de Eli, porque ele não me ouviu. E eu vou fazer coisas terríveis que vai tinir o coração, ou melhor, tinir o ouvido de quem ouvir. Vai tinir o ouvido. A verdade estava sendo conhecida agora. Por trás de um engano espiritual religioso que se operava lá no templo, Deus estava dizendo, agora eu vou revelar tudo o que está acontecendo. Porque a palavra de Deus agora estava ocupando o seu espaço. Samuel foi essa pessoa que ocupou um importante cargo na nação de Israel. Ele foi juiz, sacerdote e foi profeta. Você note que era tão rara a palavra de Deus, era tão escassa a ação de Deus, que um homem só teve que exercer 3 funções. Tão rara que era. Mas agora, a verdade estava sendo conhecida. Quando a palavra de Deus ocupa o seu devido lugar, o templo volta a funcionar como lugar para Deus abençoar a todos. A partir de Samuel, aquele lugar do templo foi tratado com dignidade, e o templo agora era um lugar respeitoso, era um lugar em que as pessoas realmente podiam ir lá para pedir perdão ao Senhor, refazer as suas vidas, tirar toda a maldição, recomeçar.
Em quarto e último lugar, quando a palavra de Deus ocupa o seu lugar, o bem, eu quero terminar com isso, o bem inicia sua trajetória no cenário do mal. O bem inicia a trajetória a partir do mal, a partir daquele caldeirão de malignidade, sai a operação do bem. No momento em que Israel perde o sumo sacerdote, os 2 sacerdotes, a arca do Senhor, a guerra, e morrem 30.000 pessoas, naquele momento Deus estava levantando Samuel. E ali começou a trajetória da bênção. Ali começou um ponto em que Deus estava levantando a nação. Eu quero te dizer com isso, por isso eu falei que era a última parte, que do meio do mal, aonde o mal tenta se instalar e parece que ele está vencendo, na hora que convergiu os acontecimentos piores de Israel naquele pedaço de história, foi um momento ruim, um momento trágico. Na hora que se convergiram tantas tragédias, Deus levantou Samuel para recomeçar uma história de sucesso. E eu quero orar por você e dizer que se você insiste em dar ouvido à palavra de Deus, se você quer a verdade, a Bíblia diz que a verdade liberta. Você não é um derrotado. Esse momento que nós estamos vivendo não é o momento para derrubar a igreja, não é o momento para derrubar a vontade de Deus. O nome do Senhor não será jogado no chão. Não, se você entende, se a palavra de Deus não é rara no teu coração, você vai se agarrar do Senhor e crer que Ele vai dar a vitória. O Senhor vai nos dar sucesso. A nossa trajetória de vitória, meu querido, vai acontecer agora, pode, se você não deixar a palavra de Deus ser rara na sua vida. Muitas coisas podem estar acontecendo, pode ter perdido emprego, nós temos o problema do isolamento social, nós temos informações de pessoas morrendo para todo lado, o Covid está dominando tudo por aí, o medo paira no ar, muita coisa ruim está acontecendo, a economia do país está se quebrando e muita tragédia está sendo anunciada. Mas você acredita que nesse momento você pode ter vitória? Nesse momento pode começar o primeiro degrau de uma revolução na sua vida? Nós vamos encerrar agora, em nome de Jesus. Ore aí comigo. Senhor, nós te pedimos a tua bênção na vida de cada um que está ouvindo essa mensagem. Obrigado, Senhor, por teu grande amor. Nos ajude, Pai, a pensar se a palavra de Deus está sendo rara na nossa vida. Até que ponto nós temos buscado essa palavra? Até que ponto essa palavra, Senhor Deus, tem tido lugar em nossas vidas? Eu peço em nome de Jesus, toca nos corações. Amém. Mistério de tua glória.
chegamos ao final do culto. Obrigado por você estar aí conosco. É sempre bom ter a sua companhia. Recebam agora a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam com todos nós para todo sempre. Amém.